Bom dia, senador Moca. Bom dia, senador Paim, autoridades presentes, senhores que acompanham a mesa. Eu estou em nome da ABRAPAC, Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, hoje membro da IFALPA, que é a Federação Internacional das Associações de Pilotos de Linha Aérea. E vou concordar inicialmente com o senhor Odilon aqui. Realmente, nos Estados Unidos se voa 1.000 horas, na Europa 900, na China outras 1.000. E talvez tenha sido por isso que lá iniciou-se um trabalho sobre gerenciamento de fadiga. Eu não acredito que tenha havido aqui, dentro dessa proposição, uma tentativa de diminuição de carga de trabalho, sim uma readequação. Está sendo, os pilotos hoje no Brasil, as escalas têm que ser melhor readequadas à atividade profissional de hoje. Num passado distante, antes dessa lei, a aviação costumava ter um horário, não se voava a madrugada toda, tinha um horário que a aviação parava e tinha um horário para ela recomeçar de manhã cedo. Então, hoje não é o que acontece. Hoje já os aviões voam a madrugada toda e a lei não previa isso. Então, por isso, uma lei de 29 anos aí precisa ser reformulada e dentro daquilo que o senador Vicentinho Alves disse, nosso interesse é caminharmos juntos com as empresas. Nós vimos agora, na semana passada, o CENIPA divulgou o número crescente de acidentes, depois de um acidente que teve em Belém, da aviação geral. Então, esse número vem crescendo. Segundo as contas, esse ano vai superar o ano passado em número de acidentes aéreos. Não só pela formação, mas também um pouco porque nossos órgãos fiscalizadores talvez estejam precisando de reformulação também na fiscalização para aumentar a vigilância de que está sendo cumprido hoje, porque atualmente nem a nossa regulamentação está sendo cumprida em alguns setores. O aumento de folga, eu gostaria de frisar que ela não prejudicaria em nada a empresa, porque se pegarmos hoje o aeronauta bem aproveitado, num mês de 30 dias, se tirarmos 12, vão ficar 18. Hoje nós podemos voar 9 horas e meia. Então, nós, teoricamente, poderíamos voar 162 horas nesses 18 dias, ou seja, o dobro do que se é permitido. Então, muitas vezes a gente sai, como disse o comandante Seriotti aqui, a gente sai para trabalhar, a gente voa 1, 2 horas, a gente pode ser aproveitado 11 horas. Mas a gente sai, voa 2, 3 horas e vai para o hotel, longe, afasta o convívio social, prejudicado e tudo mais. E hoje os hotéis são afastados dos grandes centros. Esse deslocamento nosso, muitas vezes, Belo Horizonte, 2 horas, 1 hora e pouco de distância. E, às vezes, a empresa, lógico, a malha ela tem que rodar, nós sabemos disso. Então, nós queremos readequar a escala do tripulante para que a gente consiga produzir o máximo com um gerenciamento da capacidade do ser humano de trabalhar. E esse ser humano é o ser humano comandante da linha aérea, no meu caso do comandante Licati, do comandante Seriotti, que acompanha a mesa, mas também do comandante da líder, táxi aéreo, do comandante da aviação agrícola, que voa 6 meses por ano numa safra no sul e os outros 6 meses numa safra no centro-oeste, e divide a vida assim. Então, o ser humano, ele sofre a influência do voo de uma maneira ou de outra, mas, de qualquer maneira, nenhum ser humano, independente da aviação a qual ele voe, ele se cansa mais ou menos. Tá certo? A nossa capacidade de trabalho, ela não é diminuída. Nós temos grande capacidade de trabalho. O que muitas vezes nos impede de desenvolver o nosso trabalho são as condições. Muitas vezes o tráfego aéreo impede que nós voemos às 9 horas permitido. Hoje o tráfego aéreo no Brasil, inclusive, teve um seminário há 3 meses em maio, Desafios da Aviação Civil, onde foi tratado o nosso problema de tráfego aéreo hoje. O tráfego aéreo precisa ser reformulado, nós precisamos de mais investimentos dos que já estão tendo nos aeroportos, melhoria dos aeroportos, melhoria de tudo isso, controle de tráfego aéreo, radares de tráfego aéreo. Então, isso tudo influencia diretamente a condição de trabalho do aeronauta, certo? Os pilotos, nós temos vários pilotos, o Odilon falou, nós temos vários, se não me engano, hoje o número está em torno de 800 pilotos voando fora do Brasil. Mil. Fazer uma pesquisa. 1.000 pilotos, de acordo com o comandante Seriotti, 1.000 pilotos. O porquê disso? A matéria de ontem na Folha de São Paulo, se não me engano, ou da Veja, o único país onde sofre diminuição da demanda de pilotos no mundo é o Brasil. O mundo inteiro contrata mão de obra. E o Brasil demite,
Exporta. O Brasil virou um bom exportador de pilotos. Nós trabalhamos em várias condições de trabalho aqui, né? Nós temos um clima bem grande, variado. A gente tem neve em Santiago do Chile, os pilotos brasileiros vão a Santiago do Chile, nós temos tempestade tropical em Manaus e a gente opera em Manaus também. Então, a capacidade de trabalho dos pilotos, os pilotos trabalham, o nosso trabalho é muito, nós treinamos muito, as empresas nos fornecem todos os subsídios para treinamento, a gente treina muito, então os pilotos brasileiros são muito bem vistos. E lá eles trabalham 1.200 horas. Por quê? Porque lá não está previsto, você tem um contrato de trabalho, você quando recebe um contrato de trabalho de uma empresa chinesa, está lá, você pode voar 90 horas, mas nada impede você voar 120, só que o seu salário, você vai começar a ganhar $150 por hora a mais que você voar. E o interesse de quem está lá fora hoje em dia é financeiro. Pessoal, quem sai daqui para trabalhar fora do Brasil, o interesse é financeiro, fazer um capital, e depois de 5 anos, eu tenho vários colegas que saíram do Brasil, ficaram 5, 7 anos, fizeram uma reserva financeira, hoje estão aqui de volta, voando na aviação executiva, não conseguiram se encaixar na empresa aérea, porque as empresas aéreas não contratam comandantes. Então, esse pessoal que vai para fora, vai, mas volta. Aqui é a nossa terra, aqui que a gente gosta, aqui é daqui, é o nosso país. E nosso intuito hoje, o que é? É readequar a carga de trabalho à legislação atual, à condição atual de trabalho. Tá certo? Dentro de 18 dias, com as 12, nós podemos voar aí dentro das 9 horas e meia atuais, 162 horas. Basta apenas uma melhoria de gerenciamento das escalas de voo, junto com melhoria no controle de tráfego aéreo, junto com hotéis em próximos aeroportos, né, para o tripulante não ter que se deslocar com 2 horas de antecedência, sair do aeroporto para contar na jornada de trabalho. E dentro disso tudo, a nossa preocupação primordial é a segurança de voo. Hoje, a maior preocupação, um dos maiores discursos dentro da IFALPA é criminalização de pilotos. Por quê? Porque há de se achar um culpado para um acidente aéreo. Sabemos que aí próximo de 90% dos acidentes aéreos são falha humana. Nossa, falha humana dos pilotos. Por quê? Os fatores são N. Imperícia, cansaço. Nós temos o acidente da TAM em São Paulo, onde foi detectada a fadiga, um dos indícios mais fortes de fadiga, o comandante Licati vai abordar com muito mais propriedade esse assunto. Então, fadiga, cansaço. É uma profissão cansativa e nós carregamos o país para cima e para baixo. Então, nós, para cuidarmos da segurança de voo dos senhores, precisamos estar em condições disso. Certo? Nós não podemos atravessar 2 madrugadas seguidas e chegarmos em Curitiba, ou em Florianópolis, ou em Porto Alegre, com o aeroporto nas condições marginais de operação e com um problema técnico no avião para ser resolvido ainda. O filme que tinha para ser passado aqui, nós não conseguimos a conversão da linguagem, fala daquele capitão, daquele comandante que pousou aquele avião no Rio Hudson, em Nova York. E o jornalista trata exatamente disso. Se o senhor acha que o senhor tivesse cansado depois de ter trabalhado 10, 12 horas, o senhor teria o raciocínio que o senhor teve, a agilidade que o senhor teve, porque ele não tinha para onde ir. Os 2 motores do avião um estava apagado e o outro estava em muito marcha lenta, não conseguia acelerar. Ele não conseguiria chegar em nenhum, ele não conseguiu voltar para o Kennedy, não conseguia chegar à LaGuardia. Então a opção que ele teve foi colocar o avião no Rio. Só que aquilo aconteceu em 3 minutos. Ou seja, para o seu raciocínio, você acompanhar, fazer os checklists apropriados e ainda conseguir colocar um avião na água e tirar 100 e poucos passageiros sem nenhum arranhão, você tem que estar descansado para fazer isso. Cansado é mais difícil. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, senhores. Muito obrigado a todos.